Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje no 5º dia do nosso devocional Uma Vida com Propósito, porque para que estou na Terra, do Rick Warren. E se você caiu por acaso aqui nesse 5º dia de paraquedas, te sugiro a clicar na descrição e iniciar lá do dia 1º. Tem um link ali da nossa playlist, nós estamos fazendo dia após dia, né, vídeos diários com devocional sobre as passagens deste livro. E se você chegou aqui perdido, clica ali e vai para o 1º dia para você acompanhar toda essa sequência com a gente. E hoje a gente vai falar sobre o enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Mas antes da gente começar nosso assunto, já deixa o seu curtir aqui embaixo. Se você tem gostado dessa sequência, se inscreve no canal para não perder nenhum dia dessa trajetória incrível que a gente está iniciando. E vamos para a nossa mensagem do dia. O versículo que ele coloca aqui é: que é a sua vida? Em Tiago 4,14. E uma frase: nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos, né? Ele fala aqui, né, sobre a gente enxergar a vida do ponto de vista de Deus e não do nosso. Deus é aquele que tem os planos, melhores planos pra gente, né? Ele sabe tudo a nosso respeito, tudo a nosso futuro. E a gente tem que pedir constantemente a Deus para que a gente possa enxergar a vida de acordo com a vontade dele, de acordo com como ele nos enxerga, de acordo com como ele quer que nós enxergamos, né? E ele fala sobre metáforas que, por mais imperceptíveis que sejam, definem muito o nosso ponto de vista. Ele fala aqui que para a gente entender como que a pessoa enxerga a vida dela, a gente deve perguntar como que você vê a vida, né? Aí ele dá alguns exemplos. Pessoas que veem a vida como uma festa, o principal objetivo dela vai ser se divertir dia após dia. Pessoas que veem a vida como uma corrida, certamente valorizará a velocidade e provavelmente viverá apressado a maior parte do tempo. Pessoas que veem a vida como maratona valorizará a resistência. E as pessoas que veem a vida como uma batalha, um jogo, ela priorizará vencer. Então, por mais inconsciente que sejam essas metáforas, né, refletem muito como a gente enxerga, qual é o nosso ponto de vista de enxergar a vida. E ele deixa aqui pra gente refletir, né, qual é a sua visão sobre a vida, quando alguém te pergunta como você enxerga a vida, o que vem na sua mente, e a gente tentar decifrar o que inconscientemente está fazendo com que a gente enxergue a vida de formas diferentes por meio dessas metáforas. E essas metáforas, né, elas influenciam nossas esperanças, valores, relacionamentos, metas e as prioridades. E aí ele diz que mesmo a gente tendo uma metáfora que atualmente rege o nosso modo de enxergar a vida, a gente tem que fundar a nossa vida no ponto de vista de Deus, não no nosso. E ele bota a palavra aqui de Romanos 12:2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. A gente tem que viver, né, e se desafiar a ter sabedoria e substituir essas metáforas mundanas por metáforas bíblicas, o que a Bíblia diz a respeito de como a gente deve reger a nossa vida. E ele fala que na Bíblia oferecem 3 metáforas que nos ensinam a ter uma visão da vida e como Deus quer que nós enxergamos a vida. E ele vai explicar 2 metáforas neste capítulo e uma ficará para o próximo. E a primeira é: a vida na terra é um teste. Deus continuamente prova as pessoas quanto ao caráter, à fé, à obediência, ao amor, à honestidade e à lealdade, né? Na Bíblia a gente tem várias pessoas que foram testadas. Abraão foi testado ali sobre a fidelidade dele a Deus, né, para entregar o filho dele. Jacó foi testado, a fidelidade também dele, quando ele precisou trabalhar 7 anos para poder conquistar, né, a sua esposa. Adão e Eva foram testados no paraíso e foram reprovados, né? E também
Muitas outras pessoas foram testadas, como José, Ruth, a Esther, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que foram testados também sobre a sua fidelidade a Deus. Muitas pessoas foram reprovadas, muitas pessoas foram aprovadas, mas a Bíblia quer que a gente entenda que nossa vida é um teste. Todos os dias Deus vem testando a nossa fé, o nosso amor, a nossa obediência. Alguns testes são, digamos, mais fortes, outros a gente nem percebe, mas a todo momento nós estamos sendo testados. E aqui ele fala: quando você compreender que a vida é um teste, perceberá que nada é insignificante em sua existência. Mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento do seu caráter. Tudo que a gente passa acontece por um motivo, todo lugar que a gente está, nós estamos por um motivo. Tudo que Deus nos confia, Ele nos confiou por um motivo e nós estamos sendo testados a todo momento. E outra passagem aqui de 1 Coríntios 10:13. Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-las e assim vocês poderão sair dela. Ou seja, Deus não nos dá um teste maior do que a gente possa suportar. Tudo que a gente está passando, tudo que tem acontecido na nossa vida, tudo que ele tem permitido que aconteça, nada é maior do que a gente possa suportar, e ele nos fortalece dia após dia, porque o objetivo dele é que nós sejamos aprovados em todos os testes. Então ele não nos dará um teste maior do que a gente possa suportar ou que a gente possa passar e que a gente possa vencer. E a segunda visão sobre a vida é: a vida na Terra é um cargo de confiança. Nosso tempo neste mundo, bem como a energia, a inteligência, as oportunidades, os relacionamentos, os recursos, são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Ontem no Connect a gente falou um pouco sobre o ID, né? O pregar o evangelho. E eu falei sobre essa questão da confiança de Deus em nós e as oportunidades que Ele nos dá. Aonde você está hoje no seu trabalho é uma oportunidade que Deus te deu. Aonde você está hoje na sua família, na sua casa, é uma oportunidade que Deus te deu. Todo dia nós temos oportunidades de pregar o evangelho. Deus nos confia responsabilidade, nos confia dons, nos confia posições, nos confia empregos para que a gente possa dia após dia espalhar o seu amor. Então ele nos confia dia após dia coisas que a gente tem que aproveitar e valorizar essa confiança que Deus está depositando na nossa vida. E em 1 Coríntios 4:7 diz: vocês têm alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? E se tudo que vocês têm vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se tivesse realizado alguma coisa por si próprios? Tudo que a gente tem, tudo que todo lugar que a gente está, a posição que a gente se encontra hoje, tudo é mérito e honra de Deus na nossa vida. Ele nos confia dia após dia oportunidades, ele nos confia dia após dia cargos, tudo isso para que a gente possa espalhar o seu amor. Ele fala lá sobre o teste da Esther, né? E eu falei isso ontem também no nosso Connect. Deus tirou ela, né, de uma posição que ela era uma estrangeira lá na Pérsia e ela subiu a rainha. Olha a posição que Deus confiou a ela, né, como rainha dos persas, sendo uma judeia, e essa confiança de Deus nela tinha um propósito da libertação do povo dela quando eles sofreram perseguição. Ela foi a que intercedeu pelo seu povo, pela posição que ela estava e o contato que ela tinha com o rei. Então Deus nos confia dia após dia tudo, gente, dons, posições, oportunidades, porque Ele quer testar nossa fidelidade, Ele quer que a gente aproveite essas oportunidades, Ele quer que a gente cuide de tudo aquilo que Ele tem nos confiado e também que a gente espalhe o amor dEle e a sua palavra através de tudo aquilo que Ele nos confiou. E na nossa sociedade, na nossa cultura, né,
é disseminado que se você não é dono de alguma coisa, você provavelmente não vai ter cuidado. A gente tem cuidado com aquilo que é nosso e muitas das vezes a gente não tem cuidado com aquilo que é do próximo. Mas nós cristãos temos que viver de uma forma diferente, um padrão mais elevado. Deus é dono de tudo nessa terra, de tudo nesse mundo. Tudo que tem aqui pertence a Ele. E Ele nos confiou. E nós devemos cuidar de tudo aquilo que Ele nos confiou da melhor forma possível. Porque não é nosso, mas é de Deus. E Ele confiou a nós. Então nós devemos cuidar da melhor forma possível. Se Deus te confiou a sua casa hoje que você vive, cuide da melhor forma possível. Se Deus te confiou uma família que está em suas mãos, que você formou, cuide da melhor forma possível. Se Deus te confiou um emprego, trabalhe com excelência e trabalhe da melhor forma possível. Nós temos que saber que tudo que nós temos nesse mundo, Deus nos deu, Deus nos confiou. Então a gente tem que valorizar e cuidar e fazer tudo com excelência da melhor forma possível. E ao final da sua vida, você será avaliado e recompensado conforme o seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. A gente vai prestar contas sobre tudo que Ele tem colocado em nossa responsabilidade e como a gente tem cuidado disso. E lá em Lucas 16:11 vai dizer: se vocês forem indignos de confiança em relação às riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Se a gente não consegue valorizar tudo que Deus nos confiou neste mundo, o que a gente está esperando a receber na vida eterna? Se a gente não está cuidando do que Ele nos proporcionou aqui. Fica essa reflexão pra gente, né? E ele fala também sobre a passagem, sobre a parábola, né, dos talentos, que o Senhor fala, né, pro servo, né? Deixa eu achar aqui. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então, Deus nos confia, né, aqui na terra, riquezas, não só riquezas financeiras, tá? Nossa família é uma riqueza, nosso emprego é uma riqueza, e Ele nos confia, e a gente vai prestar conta de como a gente cuidou dessas riquezas depositadas nas nossas mãos. E se você foi uma pessoa que cuidou, né, Deus vai falar isso pra você. Você receberá, né, o reconhecimento de Deus e Ele falar: muito bom, bom trabalho. Você receberá uma promoção, uma responsabilidade maior na eternidade. Eu porei a cargo de muitas coisas. E por último, Ele vai comemorar conosco. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então isso é muito importante, a gente valorizar tudo que Deus nos deu aqui na terra, a gente ter gratidão por tudo que Ele nos confiou aqui, para que a gente possa alcançar também na vida celestial as nossas recompensas. E a vida é um teste e um cargo de confiança. E quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. Então, a gente vive, né, de acordo com o que Deus depositou na nossa vida. A Bíblia diz: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito lhe será pedido. Então, tudo que Deus nos confiou, tudo que Ele nos botou à nossa disposição, que a gente cuide da melhor forma possível. E o tema para reflexão de hoje é: a vida é um teste e um cargo de confiança. E o versículo, né, para a gente meditar e memorizar é: quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. E uma pergunta para a gente refletir nesse dia de hoje: o que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? O que você passou que hoje você percebe que foi um teste de Deus, às vezes moldando o seu caráter, moldando suas atitudes, moldando o seu amor, moldando a sua fé? E quais são as tarefas mais importantes que Deus lhe confiou? E eu ainda complemento aqui: você está cuidando daquilo que Deus lhe confiou com excelência? Que a gente reflita nessas perguntas hoje
e entenda, né, que tudo que nós temos aqui nessa terra, Deus nos deu. Então, que a gente cuide da melhor forma possível, porque na verdade Ele nos emprestou, tudo pertence a Ele. E é isso, gente. Eu espero que esse texto de hoje tenha feito sentido para vocês, assim como fez para mim. E que a gente reflita verdadeiramente, né, nessas perguntas e medite sobre tudo aquilo que Deus tem nos confiado, se a gente tem cuidado com excelência, e sobre os testes que a gente já passou, o que a gente aprendeu com isso, tá? Eu aguardo vocês aqui amanhã para o nosso próximo vídeo. E se você sentir aí no seu coração que mais alguém precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo com essa pessoa para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas, espalhar o evangelho e o amor de Cristo, porque esse é o único objetivo desses vídeos. Espero que você tenha um dia abençoado e até amanhã no nosso dia 6.